Olá, turma! Vamos aqui para mais uma aula de produção textual. Nessa aula, nós vamos novamente focar a questão dos elementos responsáveis pela ligação entre as ideias. Aquelas palavrinhas ou aquelas locuções que estabelecem a conexão e, ao mesmo tempo, a sequenciação do seu texto. Os elementos de coesão sequencial. Nós vamos mostrar uma fábula e eu proponho desde já o desafio de conseguirmos montar esse texto utilizando esses elementos de coesão. A atividade que eu vou mostrar aqui também pode ser aplicada em sala de aula. O professor de redação, professor de produção, pode utilizar esse texto e, ao mesmo tempo, solicitar que os alunos tentem identificar, por meio de deduções, qual o elemento de coesão adequado para estabelecer a ligação entre as ideias. Então, vamos ao texto e vejamos como esse desafio vai ser interessante. O que vocês vão observar aqui é que nós temos um texto com a sua sequência de ideias, mas retiramos os elementos de coesão que vamos praticar. Percebam aqui, uma visão de planejamento. Um caçador, ele contratou um feiticeiro para ajudá-lo a facilitar o trabalho na hora da caça. O feiticeiro entregou-lhe uma flauta mágica, que enfeitiçava os animais, fazendo-os dançar. O caçador facilitava sua ação. O caçador organizou uma caravana e chamou 2 amigos. O grupo se deparou com um feroz tigre, o caçador pôs-se a tocar a flauta e o tigre começou a dançar. Foi fuzilado a queima-roupa. Um sobressalto. A caravana foi atacada por um leopardo que saltava de uma árvore. Ao som da flauta, o animal dançou. Os caçadores mataram-no com vários tiros. Com a flauta sendo tocada, animais ferozes iam dançando e os caçadores matando. O grupo encontrou um leão faminto que acabou com um amigo do caçador flautista. Devorou o segundo. O tocador não conseguia acalmar o leão e foi devorado. Olha só, o que a gente vai entender aqui é o seguinte: a fábula tem uma sequência. A gente sabe o que acontece com o caçador, o que acontece com os leões e como termina a história. Mas a falta de elementos de coesão faz com que o texto fique aquela coisa meio mecanizada. Várias frases vão aparecendo numa determinada sequência e nada de você entender o texto. Então, os elementos de coesão vão servir para que a gente possa estabelecer essa conexão. Então, vamos agora colocar os elementos de coesão e finalmente montá-lo. Vamos lá? Então, percebam, gente, que aqui no texto nós colocamos alguns elementos para facilitar. Vejam só, nós tínhamos aqui nessa tabelinha, entusiasmado, logo no primeiro dia, depois de alguns dias, certo dia, ao final do dia, horas depois e assim em seguida, imediatamente, por conseguinte, desesperadamente, era uma vez, então, ao ser tocada, porém e desse modo. São essas palavras e são essas expressões que nós vamos encaixar na fábula. Já colocamos algumas respostas que você, professor, também pode fazer em sala de aula. Para a gente já dar uma sequência, vamos ver aqui o era uma vez. Olha só, a palavra de número 12, era uma vez, é aquela que começa o texto. Esse vai ser provavelmente o mais fácil de identificar. Todo o texto começa com era uma vez, né? Já que nós trazemos essa cultura dos textos narrativos, especificamente das histórias, dos contos de fada lá da infância. Na sequência, gente, certo dia ele contratou um feiticeiro para ajudá-lo a facilitar o trabalho na hora da caça. Era uma vez e certo dia. Então percebam que esse certo dia na introdução é a deixa para que eu perceba que o próximo elemento seja esse aqui, ó. Depois de alguns dias. Depois de alguns dias. O feiticeiro entregou-lhe uma flauta mágica que, ao ser tocada... Por que ao ser tocada? Porque tocada está se referindo à flauta. Então, ao ser tocada, enfeitiçava os animais fazendo-os dançar. Qual o elemento que vem aqui agora? Desse modo, o caçador facilitava sua ação. A ideia é que o texto vai ficando cada vez mais fácil, porque se eu tenho no começo 10 palavras para serem encaixadas dentro do texto, a partir do instante que eu vou encaixando 4, 5 e vou riscando para não repeti-las, eu percebo que fica mais fácil eu identificar os espaços e inserir a palavra certa. Por quê? Vai diminuindo o desafio, vai diminuindo o propósito do texto. Então, vai facilitando também. Por outro lado, é importante que o aluno entenda o seguinte: em determinados momentos, uma palavrinha vai se encaixar. Só que quando ele vai prosseguindo com a sua leitura, com o seu raciocínio, ele percebe que aquela palavra que ele encaixou no parágrafo anterior precisa ser retirada de lá e inserida no parágrafo seguinte. É exatamente nisso que consiste o desafio. Vamos voltar ao texto. Agora vem aqui, gente, olha só. Logo no primeiro dia,
Isso que eu acabei de falar sobre a colocação do elemento de coesão. Vejam aqui, olha, o texto tem certo dia no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, depois de alguns dias, que foi quando o feiticeiro entregou a flauta para o caçador viajou com a caravana. Então, recomeça-se essa questão dos dias. Então, se o aluno, por exemplo, ele tivesse colocado logo no primeiro dia, bem aqui, no lugar de depois de alguns dias, o que é que ele vai perceber? Que essa palavra precisaria ser reencaixada aqui, ó, logo no primeiro dia, porque eu estou começando uma etapa nova. É a etapa do desenvolvimento do meu texto. Então, imediatamente, e obviamente ele vai destacando, né? Logo no primeiro dia, imediatamente, o caçador pôs-se a tocar a flauta e o tigre começou a dançar. Foi então fuzilado a queima-roupa. Veja que o aluno perceberá o seguinte. Então, se aqui tivesse... Então, o caçador pôs-se a tocar a flauta e o tigre começou a dançar. Foi imediatamente fuzilado a queima-roupa. Percebam que essa troca faria sentido no texto, né? Então, o que é que a gente está percebendo? Que há também outras possibilidades de construção. Para isso, é importante que o professor perceba e aceite essa possibilidade, certo? Embora não seja uma coisa tão frequente. Lá na frente nós temos horas depois, um sobressalto. Veja que o horas depois, se eu trocasse aqui por imediatamente, poderia ser imediatamente aqui, mas o horas depois já não se encaixaria aqui. Horas depois, um sobressalto. A caravana foi atacada por um leopardo que saltava de uma árvore. Ao som da flauta, porém, o animal dançou. Os caçadores, por conseguinte, que já estava no texto, mataram-no com vários tiros. E assim, com a flauta sendo tocada, animais ferozes iam dançando e os caçadores matando. Ao final do dia, o grupo encontrou um leão faminto que acabou com um amigo do caçador flautista. Em seguida, devorou o segundo. Desesperadamente, o tocador não conseguia acalmar o leão e foi devorado. Então, vocês percebam aqui o texto montado, o texto pronto. Repito, seria interessante já destacar alguns elementos de coesão para que isso ajude o aluno a raciocinar. Melhor ainda pode ser quando o professor coloca também uma espécie de um gabarito numérico, para que o aluno coloque o número que ele utilizou no texto, o número e a palavra que foi utilizada no texto, nesse gabarito. E aí o professor pode conferir pela sequência do gabarito. Nesse critério, qual é o risco? Há mais de uma possibilidade de produção do texto de coesão textual. Ou seja, aquele gabarito ele pode não ser único, ele pode não ser um gabarito definitivo. Então, pode haver outras possibilidades, certo? Mas, de um modo geral, uma dica, né? De um modo geral, isso aí vai ajudar também o professor. Então, por hoje é isso aqui. Certo, pessoal? E aí vocês estão novamente vendo o texto. E por hoje é isso. Voltamos aí numa próxima aula. Tchau!